Vamos iniciar. Primeiramente, boa tarde aos senhores. É sempre um prazer muito grande estar na presença de vocês. Então, vocês são pessoas especiais aqui. Então, sempre, para mim, é com muita alegria. Mais uma aula. Então, um tópico interessante que eu separei e nós vamos continuar é a questão da vibração, né? Então, na aula anterior, eu abordei os tópicos, os conceitos iniciais de vibrações. E o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? É utilizar aqueles mesmos conceitos, os quais nós abordamos na análise o quê? Da manutenção preditiva. Então, vou mostrar para vocês isso. Como aqueles conceitos vão ser empregados. Dito isso, o tema da aula de hoje é o que? São as análises das vibrações e manutenções preditivas, né? Preditivas. Então, a partir dessa premissa, nós vimos, né, que ele é muito utilizado como ferramenta, não é isso? Aí a manutenção sempre tem que ter esse conceito em mente, né, que é algo de manter, sustentar, conservar algo, alguma coisa. E as principais e as manutenções, não precisa disso. Você tem internet, você tem celular, pode usar. Usa os slides, mas não precisa disso. Ok? Vamos lá. Então, as 13 manutenções mais conhecidas, tirando a TPM, vou botar a TPM num armáriozinho aqui, tá? Uma outra gaveta. É o que? A corretiva, a preventiva e a preditiva. E a análise de vibrações, ela se encontra onde aqui, ó? Na preditiva. E qual é a característica da preditiva? Me fala aí. Lá no fundão. História. O que mais? Bora, gente. Vocês... Hã? Monitoramento, né? A palavra seria certa. Monitoramento, né? Então, uma manutenção que é utilizada em todos os equipamentos? Não. Porque é o quê? A manutenção cara. Tu usa dispositivos que são caros, entendeu? Então, não é utilizado em todos os equipamentos. Show de bola? Vamos lá. Mas o que é importante? Entender que por meio da análise, que é vibração, conceito de vibração, que é vibração, o que vocês escreveram aí em vibrações? Eita! Que negócio é esse? Por que não tá aparecendo? Isso aí é o data show, você sabe disso, né? Não tá aparecendo aqui em cima. Mas tá muito em cima. Mas ali não dá, né? Dá pra ver? Mas não dá pra gente... Não dá pra gente fazer assim, não? Então vamos lá. O que é vibração mesmo? Conceito de vibração. Qualquer movimento periódico. Qualquer movimento periódico. Não, é manutenção. Qualquer oscilação periódica. Ih, rapaz. Não, hoje não pode não. Existe. Vocês são federal. Então tem que ser cobrados como federal. Vamos lá. Ó, por meio da análise das vibrações de um equipamento, eu posso antecipadamente constatar o quê? Falhas. Marcos Renato, o que é uma falha? É uma descontinuidade do material como deveria ser. Olha esse rolamento aqui, ó. O rolamento, ele possui o quê? O anel interior, que é essa parte interna. O anel exterior, a gaiola e o elemento rolante, que é, nesse caso, é de rolo aqui, ó. Olha como é que tá a gaiola. Olha como se encontra a gaiola aqui, ó.
E olha como se encontra o elemento rolante. Então, por meio da análise vibracional, eu posso evitar esse tipo de problemas, assim como rompimento de dentes de engrenagens, ok? Além disso, de uma engrenagem tanto cônica quanto de dente reto. Além disso, deformação ou desalinhamento de eixos por meio da análise vibracional. E nós vimos na aula passada a própria dimensão vibracional, falei, né? A própria cavitação. E qual a característica dela? É a implosão, não é isso? De bolhas de vapor. Lembra que eu falei na aula passada? Quando a pressão cai, a pressão não vai cair bruscamente lá no rotor da bomba, lá na palheta. Aí se cai uma pressão menor do que a pressão de vapor, essa água vira vapor. Ela meio que encolhe assim, ela implode. Ela explode para dentro. E essa implosão vai destruir toda a engrenagem. Então pode se evitar por meio da análise de vibração. Show de bola? Ok? Alguém quer anotar alguma coisa aí? Não, senhor? Então vou prosseguir. Posso prosseguir? Então vamos. Além disso, por meio da manutenção preditiva, e eu acabei adicionando também nessa aula, e eu já vou voltar para a vibração, que eu peguei, porque pensa bem, se está vibrando, vocês concordam comigo que a tendência é a temperatura aumentar? Ok? Beleza. Então, na própria manutenção preditiva, eu posso também realizar o que? O controle de temperatura. Então, existem sensores que vão avaliar o que? O grau de dissipação de calor, a temperatura de cada elemento. Vamos supor que eu tenho equipamentos eletrônicos, mecânicos, que devem trabalhar em uma certa temperatura. E a temperatura está superior àquela que deveria ser. Então, como é que eu vou fazer a análise? Essa análise do histórico? Por meio desses sensores. Ok? Aí eu vou dar um exemplo para vocês de aplicação. Ó. Em inglês. Vamos para o que interessa. Ó. Rear cameras deliver crisp, high-resolution thermal images that will register temperature differences as small as 0.03 degrees Celsius. They contain all the necessary features to make well-informed decisions. Ele tá falando aqui, ó, que é importante analisar as temperaturas para tomar decisões. Useful features include a touch screen. Existem equipamentos que podem ser utilizados com a tela. Eu acho que é isso que ele falou. Não nada. Eu falo caboquinho aqui. Ó. Então aqui observa, ó, que essas análises de temperatura, faulty equipment or systems will increase rapidly before failure. Tá vendo? Ó. Inspected with thermal imaging cameras. Motors can be observed for brush contact wear and armature shorts, both of which typically produce excess heat, but not necessarily vibration prior to failure. Ele falou uma coisa aqui que eu acho que é isso que ele falou, que alguns equipamentos eles dissipam muito calor, mas sem vibrar muito, é isso que ele falou, mas dá para identificar. Eu acho que foi isso, na minha tradução caboquinho. Observa. Thermal imaging gives a full overview and allows to compare the temperature of different motors. When necessary, further examination of the overheating motor can be done.
Most FLIR cameras are equipped with a laser pointer which eliminates the tendency to finger point in dangerous areas. Aí ele fala que é o trivial, né? Por meio dessa técnica, utilizando o sensor de temperatura, ele vai identificar pontos críticos. Ele está falando, óbvio, né? Eu já falei isso aí. Examples of faults that can be detected with thermal imaging Aí ele falou de folgas, are overheated motors, suspect rollers, overloaded pumps, overheated motor axles, hot bearings. olha, Thermal imaging also gives valuable information about the condition of pipe, tube and valve insulation. A thermal imaging camera beleza, show de bola. Pegaram aí o que eu quis mostrar para vocês? Dito isso, vamos voltar agora para também a análise vibracional na manutenção preditiva. Então, eu vou utilizar equipamentos apropriados que vão ser acopladas, ou melhor, vão ser encaixadas, fixadas em pontos de vibrações dos equipamentos, e eu vou medir o que? As frequências de vibrações. Então, todo equipamento, toda máquina, todo equipamento, lembra que eu falei? Todo sistema ele pode ser discretizado como sistema o quê? Massa, mola. Então, isso tudo vai ser discretizado no próprio equipamento, no sistema o quê? Massa, mola. E vão ser aplicadas cargas. Obviamente, está sendo aplicado cargas aí. E vai gerar o quê? Um comportamento vibracional, que vai ser uma onda senoidal ou cossenoidal. Porque é uma oscilação o quê? Periódica. Se é uma oscilação periódica, ela pode, na maioria das vezes, ter um formato de quê? De uma onda senoidal e cossenoidal. Sempre vai ser assim? Não, vocês já vão ver daqui a pouco. Então, o que acontece? E a partir disso, eu posso analisar aqui, ó, observa, aqui eu vou ter aqui, ó, um centro, onde é a posição que ele deve estar fixo, só que ele vai ter o quê? Vibração. E essa mudança de posição em função do tempo, ele vai medir a posição da vibração em função do tempo dessa máquina que ela está vibrando. Quanto ela se desloca da posição que ela deveria estar. Ok? E a partir disso também, eu vou obter dentro desse equipamento, eu vou ter esse gráfico. Eu posso também, quando vocês estudarem lá na graduação, vocês vão entender que a derivada do espaço é a própria velocidade. Então eu vou poder gerar o quê? A velocidade, a variação da velocidade dessa vibração. E se eu derivar mais uma vez, eu acho que em a aceleração dessa vibração. Então eu vou obter o quê? Os gráficos. E essas vibrações, em função do tempo, elas podem ser periódicas, que é o caso que está acontecendo aqui, ó. Lembra que eu falei que podem ter oscilações que não são senoidal ou cossenoidal? Tem um exemplo aí. Então, o que é uma oscilação periódica? É aquela que se repete. Aí, esse aqui é o período. O que é o período? É o intervalo de tempo que ele completa um ciclo, não é isso? Ele começa aqui e termina aqui. Qual é a tendência? Que quando ele vir para cá, ele repetir o mesmo formato aqui, ó. Que é isso aqui, ó. A tendência é essa, não é isso? Então, o período é o intervalo de tempo para se completar um fenômeno. Show de bola! E as vibrações, elas podem ter, senhores engenheiros, médicos, ricos, milionários, jogadores, podem ser também não periódicas, que nós chamamos de aleatório. Essa coisa bonita aqui, ó. Essa coisa maravilhosa. Que nós chamamos de vibração o quê? Aleatória. Olha o que ele fala. Imprevisível. É uma vibração imprevisível. Ou seja, não tem um padrão fixo. Pode ser qualquer coisa. Vocês conhecem pessoas imprevisíveis? Alguém é uma pessoa imprevisível aqui?
que é capaz de fazer qualquer coisa a qualquer momento. Tem alguém imprevisível aqui? Pergunta velho escrota, né? Vamos lá. Então, o que? Tem as transitórias. Marcos, o que é uma vibração transitória? Observa esse fenômeno que está acontecendo aqui, ó. Só um momento. Vamos voltar para a aula. Observa, ó, essa aqui, ó. Ela tende ao quê? A vibrar, ter essa oscilação e depois ela volta para um assentamento. Nós chamamos ela de transitória. Show de bola? Show de bola, show de bola, show de bola. Marcos, essa vibração transitória pode ter um amortecimento? Depende, né? Eu tenho que ver o que está sendo analisado. Que nós vimos ali as vibrações livres, forçadas e as amortecidas. Aí vocês podem me perguntar, isso aqui pode ter um amortecimento? Aí eu falo que ela, sempre que ela resposta, né? Depende. Depende do quê? Depende qual é o equipamento, quais são as condições. Se tem algum amortecedor lá, não tem como conjecturar e afirmar nada aqui. Mas existe esse tipo de vibração transitória. Dito isso, senhores, vamos lá. Meu Deus, criei um grupo no WhatsApp. Fiquem conversando no WhatsApp aí, direto, assim, ó. Manda áudio assim, ó. Vamos lá. Observa. Olha o peixe. Observa que essas vibrações nós vimos o quê? Da posição em função do tempo, velocidade em função do tempo. E rapaz, tá demais hoje, ó. Tá demais, tá demais, tá demais. Calma aí, deixa eu só terminar o raciocínio, senão eu vou perder aqui. Perdi o raciocínio, mas tudo bem. Vimos aqui, ó, a posição em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Observa que tudo isso está no domínio do tempo. Eu estou analisando uma variável, como ela se comporta em relação ao tempo, correto? Tempo. Quem é o x? É o tempo. Quem é o y? É a variável que eu estou analisando. É uma função, isso aí é. Não é verdade? Só que é o seguinte. Agora eu pergunto para vocês. Qual é o inverso do período, que é o intervalo de tempo que vai se repetir um fenômeno? É a frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que repete um fenômeno em um determinado intervalo de tempo. Se acontecer uma vez esse fenômeno, quanto que vai ser o N? 1. E qual é o tempo? T, que é o período, para poder se repetir o que? Um fenômeno. Por isso que ele é 1 sobre T. Por isso, essa é a lógica. Agora, se eu utilizar uma técnica conhecida como FFT, eu vou sair de um... Eu vou mudar o domínio do tempo. O x deixa de ser o tempo, ele passa a ser quem? A frequência. Aí eu vou analisar tudo isso no domínio de quem? Da frequência. E frequência está relacionado à energia. E eu vou ter o que? Um chamado espectro de vibração. E esse espectro que vai aparecer naquele equipamentozinho lá. Pergunta. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Aonde?
Copia essa parada aqui rapidinho, então. Essa parada. Copia essa informação aqui. Deus do céu, tem que parar com esse meu linguajar aqui. Copia essa informação. Pô, dá pra ler? Vou botar no mudo aqui. Aí é o seguinte, ó, isso vai gerar um espectro de vibração. Então o que vocês estão vendo aqui nesse espectro? Interessante. Depois que eu faço essa transformada de domínio do tempo para a frequência, vocês vão observar que existem picos em cada frequência. E esses picos, ela mostra o quê? Valores, onde nesse caso a velocidade vai ser maior. Se a velocidade vai ser maior, isso é sinal que está vibrando mais ou menos. Mas, então são picos de vibração. Ok? E esses picos de vibração, eles vão me dar o quê? Uma informação para futuramente realizar uma melhoria nesse equipamento que está sendo o quê? Monitorado. Show de bola? Dito isso, vamos lá. Ó, os níveis de vibrações são monitorados por meio de uma representação espectral. Anota o nome aí, representação espectral, em que a amplitude de vibração é dada de acordo com o quê? Com a frequência. E eu mostrei para vocês, saí do domínio do tempo e fui para o domínio quê? Da frequência. Mostrei para vocês. Mostrei para vocês aqui, ó. Show de bola? Beleza. Aí o que acontece? Por exemplo, eu vou analisar um sistema de motor. Eu tenho aqui um motor. Eu tenho um elemento de um acoplamento aqui, um flange aqui, e mais a bomba. E observa que eu posso colocar aqui o sensor, um sensor aqui, e ele vai analisar o quê?
o comportamento de vibração desse sistema todo aqui, ó. Ele vai me dar picos, onde tem maiores velocidades, aceleração, deslocamento de posição. Isso vai me indicar o quê? Vibração, e vai me dar um diagnóstico de falha. Então, cada máquina possui essa assinatura espectral. Aí que acontece? Veja bem, senhores, veja bem. Pode acontecer, vou dar uma tela escura aqui para vocês. O que acontece? Vamos supor que um equipamento que eu vou analisar, ele tem um espectro desse jeito assim, ó. Frequência, vamos supor que seja a amplitude. A amplitude, ou então velocidade. Deixa só a amplitude aqui. Vamos supor que seja assim o espectro dele, ó. Da máquina, desse jeito aqui, ó. O comportamento dessa máquina. Só que em determinada análise, essa é a minha assinatura espectral. Ai! Essa é a assinatura espectral. É a assinatura espectral de como uma máquina vai se comportar. Aí vamos supor que eu vou fazer uma análise preditiva. Aí eu observo que nessas frequências, o pico que deveria vibrar normalmente naquele equipamento seria o branco. Só que ele está assim, ó. O que isso está me dando de informação? Tem alguma coisa errada. Está vibrando além daquilo que deveria vibrar. Aí isso está me identificando o quê? Cara, tem alguma coisa errada aí nesse processo. Tá entendendo? Tem alguma coisa errada. É isso que é o tchan da coisa. Gente, vocês estão me compreendendo, né? Muito bem. Vou dar um zoom aqui para vocês copiarem esse garrancho. Ah, não, já era. Não posso fazer nada que eu tô na tela preta. Deixa eu só ver aqui o que eu posso fazer na tela preta. Deixa eu ver. Eu posso riscar, apagar, riscar, apagar. Riscar e apagar. Zoom não dá. Tá bom, beleza. Aí, show de bola. Por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei o sensor aqui, ó. Aí eu observo, eu tenho um motor trifásico. Eu tenho essa luva, que vai diminuir a vibração. Eu tenho aqui um rolamento. E aqui eu tenho uma engrenagem menor, que é chamada de pinhão. Eu tenho uma engrenagem maior, que é chamada de coroa. E aqui eu tenho um redutor de velocidade. E mais, eu tenho um outro rolamento aqui. Aí coloquei o sensor. Aí a assinatura espectral aqui, ó. Ok? Ele vai vibrando. Aí o que acontece? Dependendo dessa amplitude, porque existem níveis, né, de vibração. Dependendo, o ideal é ser baixo. Porque para não ter folga. Porque se está vibrando muito tem o quê? Folga, de parafuso, arruela, porca, que mais? Pino, cupilha, tem folga. Então o ideal é essa vibração ser o quê? Pequena, né? Esses espectros aqui. Se está muito elevado, tem algum problema. Esse é o bizu. Aí, ó, de desalinhamento, deflexão de eixos, tem um formato, de folgas aqui nesse mecanismo, e assim por diante. Marcos sou eu, pô. Marcos, bota aqui. Colocou o nome? Dia, data de hoje? Marcos, quais são as fontes comuns de vibração? Desalinhamento, desbalanceamento. Anota aí. Anote. Agora eu vou
Áudio ativado. Então vamos lá. Como é que funciona mais ou menos? Eu tenho uma norma, que é essa norma aqui. Sugiro que vocês anotem o número. Essa norma aqui, ó. Sugiro que vocês anotem o número depois. O que acontece? Primeira coisa, deixa eu botar minha segunda tela. Eu vou colocar o sensor aqui, nesse equipamento. Esse sensor, ele é conhecido como transdutor, que é esse sensor aqui, ó. Que ele vai medir o que? O deslocamento da posição em relação ao centro, ó. O deslocamento dele. Porque se não está vibrando, ele está se deslocando. Esse sensor ele vai medir, ó. Aí ele vai converter esse sinal Q em sinais elétricos, impulsos elétricos. Aí passa por esse amplificador que vai amplificar esse sinal, para só aumentar o mesmo sinal. E depois disso ele passa para outro sensor, que é um analisador, que ele vai fazer o quê? Analisar o comportamento. E depois vai registrar, saindo do domínio do tempo para o domínio o quê? Da frequência. Gente, vocês estão conversando aí. Vamos lá, de novo. Primeiro sensor, o transdutor. Ele que vai medir o quê? Esse desalinhamento, esse deslocamento, o desnível de posição em função da vibração. E vai converter isso em sinais, em pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos, eles vão ser transmitidos para amplificadores. O que é um amplificador? Ele vai amplificar o quê? O sinal emitido. E depois ele passa para um analisador, tudo num sistema só. Coloquei lá o sensor e está aqui toda a minha análise aqui, ó, de vibração. Aí o que acontece? Esse analisador vai ser registrado, ele vai sair do domínio do tempo para o domínio que da frequência. E vai gerar aquele gráfico que nós vimos lá. Vai gerar aquele gráfico. Beleza? Vamos assistir um vídeo aqui. Bom, até agora eu estava pensando na vibração como um único sinal que é influenciado pelo movimento do equipamento. Mas na verdade esse sinal ele é uma somatória de diversos sinais que podem ser de fontes diferentes, como uma fonte de uma falha. Então, em vez de olhar para o sinal como uma vibração em uma janela de tempo, como a gente estava fazendo, a ideia da análise espectral é decompor o sinal em diversos sinais no espectro de frequências e avaliar, assim, a intensidade de cada frequência individualmente. Então, aqueles pequenos efeitos que mal apareciam no sinal agora ficam claros no espectro e se torna muito mais fácil relacionar eles com fontes específicas de vibração. Por exemplo, em rolamentos existem frequências características de defeitos em que se associa uma frequência que representa um defeito em determinado local característicos. Esse nosso caso aqui seria a famosa BPFO, que é a frequência de defeito na pista externa do rolamento. Então, avaliando a intensidade de vibração especificamente nessa frequência, conseguimos avaliar a presença de defeito nessa região do componente. Mas isso aqui é apenas um tipo de falha, né? Então, o interessante é que cada tipo de defeito tem a sua assinatura específica. Ó, os defeitos aqui, ó. Quando tá muito intenso, dá para aparecer bem, é porque tá vibrando muito, é desgaste. Aí naquele equipamento lá, que vai fazer essa análise vibracional, ele vai me dar esse espectro aqui, ó. Esse espectro de defeito. Quando tá mínimo possível, beleza, tá ok. Quando tá muito, a amplitude tá muito alta dessas vibrações aí sim é o problema. Então cada defeito ele vai ter o quê? Uma assinatura espectral. Beleza? Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui tem lembra que ele falou no vídeo? É o somatório de todas as vibrações presentes aqui, ó. Aí vai ter esse formato aqui, ó. Beleza. Tem esse formato. Vou bater lá no sensor. Lá no sensor tem o quê? Tem uma gama aqui de defeitos aqui, ó. Bom, até agora... Aqui, ó, uma gama de defeitos. Aí eu vou pegar aqueles... Vou fazer aqui, ó. Vou dar um print. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Esse sinal eu vou comparar com quem? Com esses sinais aqui, ó. Aí vai bater um copia e cola. Tá entendendo? Vai bater um copia e cola. Aí vai identificar o que? A falha. Alguma falha. Pegaram a ideia?
Beleza? Como é que funciona? Entenderam mesmo? Beleza. Ó, aí a partir disso eu posso obter desalinhamento. Desalinhamento. Vocês estão vendo aqui, ó. Deslocamento de linha. E vamos para mais uma situação aqui. Vamos O lá. desalinhamento Aqui, ó, olha o desalinhamento aqui, ó. Cadê? entre eles. Ó, os tipos de desalinhamento, ó. Tá vendo? Aí tem aqui, ó. Vários desalinhamentos, ó. Eu não gosto de botar muito vídeo inteiro não, mas eu quero só mostrar. Eu queria mostrar o de folga, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê tu? Ó. De folga que vocês estão E vendo. por fim, E assim o por diante. Sensores. Tem sensores de... Tem vários sensores. Já vai acabar, gente. Vai acabar. Tem os sensores aqui de contato. Lembra aqueles transdutores lá que ele coloca lá? É um sensor assim. Ó, de contato. E tem também os de aproximação. São dois tipos de sensores aí. Anota aí, gente. Contato e não contato.
Vou botar uma Ananias aqui. Chegou a hora da revisão. Na teleaula de hoje. Beleza. Olha aqui, vocês já viram aqui os defeitos. Vou deixar para vocês verem. Já vai acabar a aula. Olha aqui, olha uma experiência interessantíssima aqui. Isso aqui foi feito numa... Na verdade eu achei na internet, né? Olha essa situação aqui, ó. Ó, podiam fazer uma análise de vibração aqui, ó. Aí observa que tá aqui o motor, eu tenho uma bomba, tem o eixo, tem a luva, Aí eles estão analisando o comportamento vibracional desse equipamento. Aí observa aqui, ó, como é que tá, o que tá acontecendo aqui, ó. Olha, olha, eu vou dar um zoom, ó. Olha que interessante. Olha os picos de vibração, mínimos, ínfimos. Não é isso? Ó, não tem praticamente vibração, se vocês analisarem. Tem só um pico aqui, só que, cara, é irrisório, né? Ó. Aí, ó, aí ele vai mostrando o espectro aqui da amplitude de vibração em cada frequência. Observa que aqui é a amplitude e frequência. Lembrando, posição e tempo passa por uma transformada, por domínio da frequência. O tempo vira o quê? Frequência. Aí é a amplitude e frequência. Técnica FFT. Aí agora ele vai desalinhar, ó. Agora ele vai desalinhar, ó. Observa aqui, ó. Aí ele vai desalinhar aqui, ó, na bomba do motor. Ó, ele tirou aqui, ó. Pegou essa arruela aqui, ó. Pegou essa arruela e desalinhou. E acho que ele afrouxou essa parafuso. Ah, não, ele só desalinhou. E afrouxou. Ah, não, não. Ele só colocou aqui uma arruela aqui, ó. Botou uma arruela aqui, ó. Ó. Agora observa. Misericórdia, Deus. Ó. Ó. Espia. 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 Ó. Viu? Viu? Ó. Ó. Viu? Ó. Viu? Ah. Vou te dar um autógrafo daqui a pouco. É outra transformada aqui que eu tenho que identificar. Acho que é a temperatura que ele está identificando. Uhum. Cada frequência ele vai ter uma temperatura. Ele tá... Sabia que eu não tinha nem percebido esse outro aqui? É a temperatura que ele está analisando aqui. Mas observa aqui, ó. Vocês viram que eu adicionei uma folga, criei uma situação que tem um desalinhamento. A verdade é essa, né? Coloquei uma arruela e desalinhou. Saiu do plano. Então, com isso, observa que teve vibração. Facinho, né, cara? Facinho, facinho, facinho. 10, 10. Não tem como errar isso aqui. Aí observa que vibrações estão em todo lugar. Já mostrei essa figura. Vamos fazer aqui os cálculos nas próximas aulas para identificar as frequências de vibrações. Espera lá, que agora tem que... Continuando aqui, ó. Vocês vão identificar as frequências de vibrações. E aí, ó, cara, as frequências e os defeitos. Aí tem um software que eu vou ensinar vocês a mexer, que é o STVA, para identificar a vibração. Beleza? Bem levezinho, depois eu mostro para vocês o software. É, para vocês simularem, ficarem brincando de vibrar as coisas. Não, é uma máquina virtual.
uma máquina virtual. Questões aqui, vamos fazer questão? Opa, que é isso? Ei! Ei! Ah. A análise de vibrações, integrante da manutenção preditiva de um sistema de gestão de manutenção aplicada a uma máquina é capaz de identificar quais problemas, entre eles, letra B, né? Desalinhamento. Tratamento térmico, não, pô. Não dá para identificar. Rotores desbalanceados, aqui tá ok. Falhas metalográficas, não. Lubrificação deficiente e amassados em bandeja, viajou aí. Engrenagens defeituosas e gradiente de velocidade. Não, aqui também não, aqui não. É só gabarito, letra. Próximo. Análise de vibrações é um processo pelo qual as falhas em componentes mecânicos rotativos de um equipamento são descobertas pela taxa de variação de forças dinâmicas geradas. A medição dessas vibrações é realizada por transdutores conhecidos como... Bora analisar aqui, ó. Vamos lá. A análise de vibração é um processo pelo qual as falhas compõem componentes mecânicos de um equipamento, pela taxa de variação das forças dinâmicas geradas. A medição dessas variações, dessas vibrações, cara, vamos com calma, vamos lá. Vamos analisar. Voltímetro, eu vou analisar o quê? Diferença de potencial, nada a ver. Amperímetros, eu vou analisar o quê? Corrente elétrica. Beleza. Controlar, não é medir, pô. Amplificadores, só vai aumentar o quê? O sinal. E o acelerômetro, vamos ver o quê? O gráfico da aceleração em função do tempo. Gabarito, letra B. Vocês viram que é a posição, velocidade e aceleração? Então, esse sensor ele vai me dar o quê? As informações da aceleração em função do tempo. Maravilhosa. Vocês vão sair daqui técnicos futuramente. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Ricos. Muito pix, dinheiro. Recebi. Pô, foi bacana. Deu para pagar todos os boletos, ó. Coisa boa pagar boleto. É muito bom. Vocês não gostam não? Já pagam o boleto, vocês? Nem no celular de vocês? Nem na conta da Vivo de vocês? Nem do celular, Vamos lá. Essa aqui foi de engenheiro. A análise das vibrações ocorrentes em um motor instalado... deu preguiça agora. Em um motor instalado sobre uma base elástica, é realizada por meio de um modelo físico com 3 graus de liberdade. O que é grau de liberdade que nós falamos? Vai lá, alguém anotou aí? É o número mínimo de coordenadas independentes que eu posso identificar a posição do sistema a qualquer o quê? Instante. Porra, decorei, cara. Tô orgulhoso, ó. De novo, vou ver se eu lembro agora. O número mínimo de coordenadas independentes que eu posso identificar a posição de um sistema a qualquer momento. Falei diferente. Instante, né? Momento, instante. Decorei. Aí, nesse caso, a análise de resultados do modelo matemático tem que ler. A análise dos resultados do modelo matemático representativo das vibrações desse motor permite determinar suas 3 frequências de vibrações naturais. As frequências de vibração estão relacionadas com o quê? O que vocês acham? Essa aqui não era nem para eu ter falado aqui, mas a letra B. É a ressonância do motor. Próxima aula eu vou falar desse negócio aqui.
com calma. Não era pra debater essa questão, não. Eu já falei de ressonância com vocês? Citei, né? A análise do resultado do modelo matemático, a apresentação desse modelo permite determinar essas três frequências naturais. Cada uma das questões relacionada a um possível frequência. Vou falar de novo na próxima aula, com calma, isso aqui. Aqui, vamos lá, essa aqui. Preditiva, né? Show de bola. Gente, pergunta que eu faço. Essa aula aqui, a próxima aula eu vou falar dessa questão aqui. E alguma dúvida? Nenhuma dúvida mesmo? Tá tudo certo? Então, vou finalizar a aula. Dê um like, ativa o sininho de notificação e compartilha. E é nóis.